Vai ter mudanças no Comex e você foi surpreendido e surpreendida? Sim, o que vai mudar agora a partir do final de 2025 que todos nós vamos ser beneficiados? Está interessado, interessada? Então vem com a gente que eu vou desvendar tudo isso, mostrar novas realidades e o quanto isso pode ser benéfico para todos nós. Solta essa vinheta e acompanha esse vídeo, que eu estou esperando vocês lá. Bora! Importar para você parece alguma coisa custosa, complicada, difícil e longe da sua realidade? Exportar para você é a salvação da lavoura, mas você não sabe como chegar nisso? Sim, em 20 anos de experiência no comércio exterior, eu já vi muitas empresas batendo cabeça e não conseguindo achar soluções práticas para tudo. Logística, importação, exportação, desembaraço de carga. E vendo essas dores, eu consegui formatar as melhores consultorias e mentorias em comércio exterior, onde na consultoria a gente vai terceirizar os seus departamentos de importação e exportação, trazendo soluções, resultados, reduções de custo. Parece bem interessante, né? E nas mentorias eu vou ensinar com todos os meus métodos possíveis e imaginários como você vai importar e exportar, como você vai colocar o teu produto lá na Suécia ou importar o seu produto da China. Sim, nós do canal Como é que Fácil, e eu assino embaixo dizendo, Thiago Padano no canal Como é que Fácil, vou fazer isso por você. Então, o que você acha? Vem com a gente, eu vou colocar aqui na descrição como você deve importar e exportar chegando conosco. Vamos nessa, você não está sozinho nessa jogada. Vamos que eu vou com vocês e a gente vai desvendar esse mundo da importação e da exportação juntos. Sim, importar e exportar é para todo mundo e vamos conquistar o mundo juntos. Estou esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo nesse caminho tão legal do Comex que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares, nosso combustível para tocar mais aula. Gente, estava zapeando mais uma vez no LinkedIn, procurando algumas informações aqui e ali de outros processos, e de repente eu me deparo com um texto sensacional do professor Walter Thomas, que já se apresentou no Papo com o Especialista conosco, e eu parei para ler. E eu percebi situações muito interessantes que vão surgir a partir de agora. Eu vou ler para vocês esse texto, para vocês entenderem o que vai acontecer a partir de agora, 2025. É muito interessante. Vamos lá. Professor Walter Thomas, eu vou ler para vocês. Então, se eu olhar para baixo, está tudo certo. Professor Walter Thomas diz o seguinte: fim da era de 1966, super antigo. Novo Marco Legal do Comércio Exterior, Projeto de Lei 4.423 de 2024. Ok. Estamos prestes a virar uma página histórica no comércio exterior brasileiro. O projeto de lei 4.423 de 2024 propõe substituir a lógica fisicalista e burocratista do decreto de lei de 37 de 1966, super antigo. Gente, eu em 66 não era nem projeto de pessoa. Tô brincando. Para um sistema alinhado às melhores práticas globais, como a Convenção de Quioto e Acordo de Facilitação do Comércio. Estamos começando a caminhar por algo muito mais interessante. Olha, vamos lá. Vou falar mais ou menos o que o professor disse e eu concordei muito. Primeiro, segurança jurídica, soluções de antecipadas. O importador ganha o direito de consultar a Receita Federal, antes, antes da operação sobre a classificação fiscal, valoração de origem. O que eu estou querendo dizer? Lembra quando eu mostrei uma aula para vocês sobre o Classif, a aula aqui em cima sobre isso? É exatamente isso. A Receita Federal está dando informações muito interessantes para todos os contribuintes. Ou seja, você consegue verificar no Classif toda a origem, destino, o quanto aquilo vai ser valorado, os impeditivos,
as tarifas e taxas e tudo mais vinculados àquele NCM, aula aqui em cima sobre isso. Então é muito interessante que a própria Receita está dando essa informação para todos nós. Vou seguir, tá bom? 2. Licença flex na lei. O conceito da licença flex por operação fica no passado. Ou seja, aquela LI, aula aqui em cima sobre a LI, fica no passado. Ah, uma LI por operação. Não, não existe mais. Vamos lá. Cadê? Fica no passado. A nova lei oficializa licenças que amparam múltiplas operações por prazo, quantidade e valor. Ou seja, você tem uma licença flex. Lembra que eu falo para vocês que toda LI vinculada a um processo, ela é morosa, ela é burocrática, ela é chata. Então você consegue agora fazer uma LI maior por um determinado período de tempo, então 1 ano, 6 meses, alguma coisa do tipo, e você consegue vincular essa LI a vários processos de importação. Parece muito interessante, porque você faz uma LI só, ela é deferida de um momento só e ela é válida por muito tempo e pode ser utilizada em vários momentos. Bem legal, né? Ponto 3. Fim da redundância do papel. Portal único passa a ser o guichê exclusivo. O texto proíbe expressamente que órgãos solicitem novamente documentos que já estão no sistema. Se o portal já tem, você não precisa reenviar. Ou seja, todo aquele processo que vai dar um canal diferente de ver de aula aqui em cima sobre canais, você precisa vincular novos documentos e tudo mais. Segue o barco, tá bom? Ok. O que você não precisa mais apresentar novamente o mesmo documento para liberar uma carga. Bem bacana, né? Então, o seu despachante aduaneiro já subiu documentação, já subiu o invoice, checklist, o conhecimento de embarque, tá tudo certo. Subiu o ADI e o processo vai ser liberado. Tudo aquilo é consultado no portal único. Ou seja, nós estamos com todo o processo verificado no portal único. Todos os órgãos anuentes vão ter acesso a isso. Bem bacana. Inclusive a própria Receita Federal. Então você não vai precisar apresentar essa documentação novamente. Eu falo que isso é muito interessante para processos com canais diferentes de verde, que você precisa apresentar documentos novamente. Ponto final. Tá? Vamos lá. Inspeção coordenada. O que é inspeção? Acaba a fila indiana de fiscalizações. O PL obriga a Receita Federal e órgãos anuentes a coordenarem inspeções conjuntas e simultâneas. Fantástico. Ou seja, vamos dizer que a tua carga foi, sei lá, foi recepcionada pela Anvisa. Ou melhor, ela foi solicitada que faça a inspeção pela Anvisa. Então, passa por Anvisa, depois passa por Receita, depois, sei lá, o Inmetro. Vamos dizer que tem esses 3 órgãos anuentes. Antigamente você tinha uma fila indiana. Então ia para a Anvisa, depois para o Inmetro, depois para a Receita Federal fazer a inspeção. Hoje em dia ela é simultânea, os 3 fazem ao mesmo tempo. Fantástico, ganha-se tempo. Ou seja, todo aquele processo que parecia moroso, que ia demorar, ia ter demurge, etc, 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 passa a ser mais rápido. Eu gosto muito dessa ideia, porque para mim tem que ser exatamente nessa entoada, nesse tempo. Muito bacana. Eu acho que demorou para a gente ter esse tipo de opção. É exatamente isso, opção. Tá? Cadê? 5. Gestão de riscos oficializada. A lei troca a lógica da conferência massiva pela gestão de risco inteligente, focando recursos onde realmente importa e acelerando a liberação de cargas de baixo risco. Como é que eu falo para vocês? Um LCM de baixo risco, alguma coisa que tem que ser verificada sim, por favor, mas ela não precisa de tanto foco naquilo. Então, vai ser mais vista, digamos assim, e vai ser mais rápido. Não vai tornar alguma coisa mais comprometedora. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que eu estou trazendo um painel solar, um módulo solar, alguma coisa do tipo, que realmente chama a atenção de Receita Federal, é válido, e eu estou trazendo num outro container alguma coisa que é de origem explosiva. Vocês concordam comigo que o painel solar tem menos risco, digamos assim, do que o item de origem explosiva?
Obviamente, pode ser que o painel solar vá para um canal diferente de verde, mas ele vai ser muito mais rápido, muito mais dinâmico, muito mais veloz a verificação de tudo aquilo por conta do item 5 que eu falei para vocês, do que o item que precisa de mais visibilidade, visualização, que precisa ter mais contato, mais aquela questão de preciso olhar melhor. Então é isso, ele coloca em não no mesmo barco, mas em barcos diferentes, tudo aquilo que pode ser melhor visualizado ou melhor rastreável e liberado do que algo que pode ser mais arriscado. Bem bacana, né? Bem legal. 6. Fatos gerador no drawback. Fantástico. Olha aqui em cima sobre drawback. Já vou chegar nisso. Uma correção histórica. Se você nacionalizar uma mercadoria em admissão temporária ou drawback suspensão, o fato gerador será a data da declaração definitiva. Ponto. Eliminando a cobrança retroativa de juros e multas. Esse é um passo importante para reduzir o custo do Brasil e modernizar nossas fronteiras. Ou seja, nós temos um conjunto de situações aqui, e eu vou colocar inclusive aqui na descrição esse post do professor Walter Thomas, falando sobre exatamente isso. Nós temos um conjunto de situações aqui fantásticas para todos nós que fazemos importação e alguma coisa com exportação, que tem drawback. Então, a gente consegue ver que a própria Receita Federal está se atualizando. E nós temos atualizações melhores vindas por aí. Eu acho fantástico. Então, o que eu estou querendo dizer? No Frigir dos Ovos de 2025, nós temos uma grande novidade. Essa PL é fantástica. Projeto de lei antigo, de 1 ano atrás. Mas ela já traz inovações para todos nós do comércio exterior, principalmente que trabalhamos com importação. Então toda aquela morosidade em visualização e verificação de carga acabou. Então, sua carga tem Anvisa, tem Metro, tem algum outro órgão, sei lá, Exército, não precisa mais passar pela inspeção da Anvisa, depois passar pela inspeção do Metro, depois do Exército, tudo chutando. Mas o que eu quero dizer é que tornou-se tudo muito mais rápido. E a morosidade disso está acabando. É bem bacana que nós temos agora parâmetros para analisar cargas. Como eu falei para vocês, o módulo solar e o item com origem explosiva. O módulo solar chama atenção de Receita, óbvio que chama. Eu já tive casos que fui para o canal diferente de verde, a Receita quis ver, tá tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o módulo solar ele traz menos, ou talvez risco zero, do que um item de origem explosiva, por exemplo. Então nós temos aqui situações melhores. E dá para ser trabalhado. Eu confesso para vocês que Comex cada dia mais me surpreende e eu fico mais feliz com essa área que eu tanto amo. Então o que eu quero dizer para vocês? O interessante, continuem a trabalhar na área, não desistam. Eu falo que 2025 foi um ano de muito calo. A gente apanhou muito, a gente foi atrás de muitas situações, a gente teve muitos aprendizados, a EDI que está sendo desligada para vindo do INPE, catálogo de produtos que foi colocado e necessita ter atenção. Então a gente teve um ano muito difícil, eu diria. Mas essas coisas parecem melhorar. Então assim, gente, prestem atenção no tipo do seu produto. Lembrem, classifique, está aqui para todo mundo trabalhar. A própria Receita está dando informação. Então a gente consegue verificar com informações, com bases de informações, se aquele item é válido, se aquela origem ela é uma origem válida ou é uma origem que tem um embargo, alguma coisa do tipo, que pode ser uma origem perigosa. Por exemplo, vamos dizer que uma carga XYZ está vindo de Angola. Não sei se é aceito ou não. Então tem toda essa questão. É bem bacana. Está aqui na nossa mão para a gente verificar e seguir em frente. E eu acho fantástico quando isso acontece. Eu tenho que passar isso para vocês, tá bom? Gente, aula de informação. Gosto de passar isso e dou todo o crédito ao professor Walter Thomas por esse post que ele fez que eu achei fantástico e melhora muito a nossa vida, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim,
Canal Como é que Sócio é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu tô com o caminho das pedras sempre para todo mundo conseguir crescer e seguir na área, que é muito bom e muito interessante. Vem comigo que eu mostro o caminho das pedras sempre, tá bom? Mas aliás, gente, tô vendo o pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal, então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a quase 700 vídeos prontinhos, de graça para todo mundo aprender e crescer nessa área, que é bem interessante. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberão as nossas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que só em campo, que logo logo vai ter mais aula, pergunte ao seu capitão. Qualquer dia, entra no Instagram, faz sua pergunta que de graça eu tô ali para esclarecer suas dúvidas. Um quadro novo no meu LinkedIn do canal, que é o Drops Canal Comex Fácil. Todos os dias um texto curtinho, rapidinho sobre Comex, para a gente trocar uma ideia, para a gente falar sobre bastidor de Comex, que é muito interessante. Vocês aprenderem junto comigo, que eu aprendo muito com vocês. Bora! Mas aliás, gente, além de tudo isso que eu já pedi para vocês já deixaram o like? Então metralhem esse like. Faz o teu capitão feliz, faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo ou sua amiga que estão achando que Comex ainda é burocrático demais. Veja que estamos numa entoada, numa evolução muito bacana e que as coisas vão melhorar, eu tenho certeza disso. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula, eu tô aqui para ouvir vocês sim, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calma nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área que tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.